Amém, queridos. Boa noite mais uma vez. É bom que você está aqui nessa noite. Você está feliz de estar aqui? Amém? Glória a Deus. Você vai sair daqui abençoado no nome de Jesus, ok? Eu estou aqui, né? Botei a camisa do Mickey para ver se eu consigo fazer parte dessa nova geração, tá? Porque senão você fica que nem aquela geração ali que confunde Florianópolis com Joinville, com Olaria, faz uma festa danada, né? Mas aí eu vim de Mickey para ver se eu consigo penetrar nessa nova geração. Aleluia, glória a Deus. Queridos, como a gente tem sempre falado aqui, e foi algo que Deus colocou no meu coração no final do ano passado, 2016, e 2017 é ano de portas abertas. 2017 é ano de portas abertas, e você pode se alegrar com isso, e talvez você possa também estar dizendo, poxa, mas até agora já estamos em setembro, e eu ainda não vi nada acontecer. Calma, o ano ainda não acabou. Amém? Diga para quem está do seu lado, olha, o ano ainda não acabou. Basta uma palavra de Deus, basta algo proferido por Ele, de mudar completamente uma situação. Amém, querido? Quero te animar nessa noite, para que você saia daqui transbordando confiança em Deus. E aí, eu vendo essas ministrações a respeito de as 10 leis da bênção, né? Tem uma dessas leis que fala mais ou menos isso aí. E essa frase, ela batendo no meu coração já há pelo menos um mês, né? Que tem mais ou menos um mês que o pastor Hélio ele colocou, só que ele colocou de uma outra maneira. E eu coloquei assim, fidelidade gera promoção. Será que você pode dizer para quem está do seu lado, olha, fidelidade gera promoção. Fidelidade gera promoção. E eu quero ver alguns textos com você, em que Deus colocou no meu coração, e eu fui vendo. O primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 25, verso 23, no final do verso, diz, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Eu não vou entrar no detalhe, e inclusive essa passagem é muito usada, né, na questão de dízimos e ofertas, mas a gente não vai focar só nisso nessa noite. Mas é importante que você foque nisso que está ali sublinhado. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, entra no descanso, entra na alegria do teu Senhor por conta dessa fidelidade. Outra passagem está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 20, a parte inicial, que diz que o homem fiel, esse homem será o quê? Cumulado, será cheio das bênçãos de Deus. O homem fiel é qualquer homem? Não, o homem que é fiel, esse sim será acumulado de bênçãos. E o último verso que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, a parte B do versículo, João, ele dá essa declaração, inspirado por Jesus, e nos é dito assim, olha, sê fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. É qualquer um que vai ganhar essa coroa? Não, não vai ser. Vai ser aquele que for o quê? Fiel até o final. Vamos colocar assim, fiel até o final. Então, poderia colocar isso como definição, como uma definição de fidelidade. Fidelidade é o resultado de um comportamento contínuo ao longo de um tempo. E muitas vezes na base de lutas e na base de provas. Então, fidelidade é o resultado. Se eu pudesse dar uma definição, existem outras, mas é o resultado de um comportamento contínuo ao longo de um tempo. E essa definição, queridos, ela tanto serve em relação a Deus, como no que diz respeito a pessoas. Não é isso? Mostra-se fidelidade, mostra-se que você é fiel ou a Deus ou a pessoa ao longo de um tempo.
Não é eu conheço uma pessoa de uma hora para outra e agora eu posso dizer, não, eu sei que a amizade dessa pessoa, que essa pessoa ela é fiel comigo, ela usa de fidelidade. Poxa, mas eu conheci ela ontem. Leva-se um tempo, ok? E esse tempo tem que ser um tempo contínuo. E certamente esse tempo vai ser cheio de lutas, de provas, de adversidades, de situações. E eu quero justamente ver com vocês apenas 2 casos. A gente poderia ver muitos casos nessa noite, bíblicos, sobre pessoas que foram fiéis a Deus, que foram fiéis à voz de Deus, que foram fiéis à palavra de Deus, que foram fiéis à direção de Deus. A primeira delas é um personagem, talvez, acho que cada um aqui a gente acaba escolhendo os nossos personagens bíblicos favoritos, né? Tirando Jesus, que é o concurso, né? Deixa ele à parte. Mas tirando Jesus, a gente tem um personagem que a gente mais se identifica. E eu me identifico muito com José. Eu gosto muito de José, eu gosto muito da história de José. E você pode ver essa história a partir de Gênesis, né? No capítulo 37, até o final de Gênesis, até Gênesis 50, que é quando faz a narrativa a respeito da morte de José. E José, acontece exatamente isso com ele. Ele recebe uma instrução, ele recebe uma direção através de um sonho. Deus dá a ele um sonho. E a partir desse recebimento desse sonho, aonde ele conseguiu perceber que ele estaria numa posição de destaque, reinando sobre seus irmãos, sobre seu pai, sobre a família como modo geral, do povo como modo geral. A partir do recebimento desse sonho, a partir do recebimento dessa direção, a vida de José ela começa a enfrentar uma série de percalços estranhos. Não é isso? Seus irmãos começam a sentir inveja, ódio dele, planejam matá-lo, jogam dentro de uma cisterna, a coisa não dá muito que certo, ou o mais velho lá entra lá e fala, não, vamos fazer melhor, não vamos matar ele e tal, é nosso irmão, afinal de contas. Resolvem vendê-lo, ele é vendido, ele chega escravo na casa de Potifar. Fique tranquilo que eu não vou entrar de novo ali dentro do armário ali. Ele é vendido para a casa de Potifar. Naquele lugar ali, ele é assediado sexualmente. Ele se mantém íntegro, ele se mantém fiel. Diga, manteve-se fiel. Ele se manteve fiel ao propósito, à voz de Deus. Ele não se deitou com a mulher de Potifar. E por conta disso, mais uma vez, ele paga um preço. Ele é jogado numa prisão, fica lá aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. É isso? Mas, no final de toda essa luta, de toda essa história, de todas essas adversidades, ele simplesmente se torna o vice-governador do Egito. Uma das pessoas mais poderosas, não de uma localidade simplesmente, não de Florianópolis simplesmente, né? Mas ele se torna a pessoa mais poderosa de um sistema inteiro, do mundo inteiro, porque o Egito naquela época era os Estados Unidos de hoje. Ele era o segundo no comando. Vale a pena se manter fiel até o final. Nós temos o exemplo de José. Ele vira vice-governador do Egito. Agora eu pergunto para você, tudo isso veio na vida de José sem pressões? Sem lutas? Sem dificuldades? José poderia ter desistido? Sim, poderia ter desistido. Poderia ter desistido, mas ele escolhe, diga, escolhe. Ele decide. Ele escolhe e decide permanecer fiel à voz de Deus até o final. O segundo caso bíblico, ou a história, como você prefira, é de Josué e Calebe. E você pode depois em casa conferir essa história lá em Números, capítulo 13 e no capítulo de número 14. Em Números, capítulo 13, Deus vira-se para Moisés e fala para ele, olha, manda 12 homens para espiarem a terra de Canaã, porque eu vou dar essa terra para vocês, Moisés, para o povo, Moisés. E depois deles terem espiado 40 dias essa terra, 10 homens, aliás, os 12 voltam, né? Mas 10 homens, eles
dão um relato a Moisés, eles relatam a Moisés simplesmente o óbvio. Relataram o natural. Olha só, a terra realmente é muito boa, a terra mana leite e mel, mas olha só, a terra tem povos poderosos. A terra tem uma turma lá que soou aos nossos olhos assim, olhamos para eles e eles pareciam gigantes, nós parecíamos gafanhotos. As cidades que lá existem, nesse território chamado Canaã, nesse espaço chamado Canaã, as cidades lá são altas, são grandes, elas são cidades fortificadas, ok? Só que Josué e Caleb, eles tiveram uma outra postura. Eles viram a mesma coisa que aqueles 10 homens viram, mas eles tiveram uma outra postura. E lá no verso 24 de Números 14, Deus ele dá uma declaração por conta desse comportamento, dessa atitude de Josué e principalmente de Caleb. Deus fala o seguinte para Moisés: olha, o meu servo Caleb, eu percebi nele um outro espírito, e Caleb perseverou em me seguir. Então, olha só, eu vou fazer com que ele entre na terra que ele espiou, e toda a sua descendência a possuirá. Olha que declaração maravilhosa de Deus. Deus percebeu em Caleb um outro espírito. E que espírito, afinal de contas, foi esse que Caleb teve, que Josué teve, diferente daqueles 10? Eles tiveram um espírito de obediência, mais uma vez, à voz de Deus, aquilo que Deus já havia falado, aquilo que Deus já havia prometido. Eles foram fiéis a essa voz, eles foram fiéis ao que Deus havia dito, ao que Deus havia prometido. Qual o resultado disso? O povo não entra, mas Josué e Caleb, a sua família e os seus descendentes, eles possuem a terra prometida. E aí eu pergunto a vocês, como eu perguntei para o caso de José: foi sem pressão? Foi sem luta? Foi sem dificuldade? Não. E outra coisa, eles também poderiam ter tido o mesmo comportamento dos outros 10 espias? Sim. Poderiam ter desistido? Sim. Eles poderiam ter desistido. Eles poderiam ter largado de mão. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, hoje é diferente daquela época? Sim ou não? Não. Hoje a gente vive sem pressão? Hoje a gente vive sem luta? Hoje a gente vive sem dificuldade? Não. Eu diria para vocês que hoje nós vivemos um tempo ainda mais difícil, porque nós vivemos no tempo do fim. Tempos esses que são relatados lá em 2 Timóteo capítulo 3. Ele fala isso para Timóteo, Paulo declara isso para Timóteo e fala: Timóteo, olha só, sabe de uma coisa, nos últimos dias vão sobrevir tempos difíceis. E aí ele faz uma relação em que a gente pode muito bem, só de pensar no nosso dia a dia, de nós andarmos no trânsito, de nós estarmos no nosso trabalho, de nós estarmos na nossa casa, de nós estarmos aonde quer que nós estivermos, nos depararmos com isso aí. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos, serão arrogantes, serão blasfemadores, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, serão irreverentes, serão desafeiçoados, serão implacáveis, serão caluniadores, serão sem domínio de si, serão cruéis, serão inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é isso que nós temos visto? Né? É isso que nós temos visto, completamente. Ou seja, hoje nós vivemos as pressões, as dificuldades, as lutas, ainda de uma maneira mais complicada, porque nós estamos no tempo do fim. Mas eu quero fazer com que você lembre de uma coisa, ok? E eu vou parafrasear isso aí que eu coloquei aí. Queridos, o certo, ele continua sendo o certo, mesmo que todos estejam fazendo ou vivendo o errado. Alguém pode dizer amém? O certo continua sendo o certo, mesmo que todos estejam vivendo ou fazendo o errado. E nós precisamos vigiar o nosso coração a respeito disso. Porque senão nós vamos entrar no sistema desse mundo. Senão nós vamos, como às vezes a gente muitas vezes ouve, e às vezes até de pessoas que estão dentro da igreja, que declaram assim: mas está todo mundo fazendo.
Ah, mas o pessoal lá rouba lá e eu também vou fazer. O pessoal sonega e por que eu também não posso sonegar? E isso aí é tão verdade que a gente acompanha, né, nos meios de comunicação. Existe uma filmagem, existe uma gravação, um vídeo, existe tudo. E chega-se em cima daquela pessoa e fala, olha, mas foi você que... Não, eu não. Não, eu não fui não. Não fui eu mesmo. Mas como não foi? Está lá a tua imagem, está lá a tua voz, está lá tudo, mas o cara levanta a mão e diz assim, não, mas eu não fui. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele nos lembra que isso continua valendo, e mais, a palavra, a verdade, a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade, mesmo que todos estejam vivendo na mentira, vivendo no engano. Ela não mudou. Ela não mudou, queridos. A verdade, a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. Mesmo que todos estejam vivendo na mentira, mesmo que todos estejam vivendo no engano, mesmo como a gente conhece lá no Salmo de Davi, poxa, mas eu tenho visto o meu inimigo prosperar, e essa coisa toda, e levando vantagem, mas ele faz isso, ele defrauda aqui, ele dá a volta de lá. Queridos, a verdade continua sendo a verdade. Mesmo que todo mundo esteja vivendo no engano, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo o errado. Por isso o apóstolo Paulo, queridos, ele recomenda, abra lá comigo em Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios 4, verso 22, o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso o seguinte, a partir do verso 22 do capítulo 4, no sentido de que, quanto ao trato passado, olha que interessante, Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem aqui é nova criatura, diga amém. Amém. Vos despojeis do velho homem, a velha criatura, as coisas velhas ficaram para trás. O velho homem, ele se corrompe segundo os desejos do engano. E aí verso 23 é tremendo, porque diz assim, olha, renoveis no Espírito o vosso entendimento. Grifa isso aí na tua Bíblia. Renoveis no Espírito o vosso entendimento, para que vocês sejam revestidos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso que eu coloquei aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim o que? Transmita graça aos que ouvem. Queridos, a verdade continua sendo verdade. Mas todos estão fazendo errado. Quantos aqui são todos? Levante sua mão. Pastor, eu faço parte do todo. Não, você não faz parte do todo. Eu não faço parte do todo. Todos podem estar fazendo errado, todos podem estar vivendo engano, todos podem estar vivendo na mentira, mas eu sou filho de Deus. Eu sou dirigido por uma voz, por uma palavra que me mostra o caminho que eu tenho que andar. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. E aí a gente também entra numa viés chamado graça, onde muitas pessoas têm feito uma salada de frutas, achando que porque eu vivo na graça, eu faço o que eu bem entendo, não tem problema nenhum, afinal de contas eu vivo pela graça, afinal de contas Jesus me salvou, amém, nós vivemos pela graça, Jesus nos salvou. Mas se isso fosse verdade, se fosse o caso de nós vivermos à la vontade, isso não estaria escrito na palavra. Paulo não teria declarado isso, olha, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. Mas olha só, viva renovado
pelo Espírito num novo entendimento, numa mudança de mentalidade, que ocorra na nossa vida metanoia, que ocorra na nossa vida uma mudança de mente. Porque, queridos, olha só, guarde isso nessa noite, não existe fidelidade a Deus da minha maneira. Eu não sou fiel a Deus da maneira que eu acho que eu tenho que ser. Eu não sou fiel a Deus porque, porque todo mundo faz assim, porque todo mundo vive assim. Quem aqui é todo mundo, diga amém. Você não é todo mundo. Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Então, queridos, olha só, não existe ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, ser fiel à sua voz, da minha maneira, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Não. Se submeta à voz de Deus, à direção que Ele tem dado na sua vida. Ok? No verso 22, como eu falei para vocês, Paulo ele nos mostra o segredo de nós renovarmos o nosso espírito, o espírito do nosso entendimento. Renovar a nossa mente. Pastor, domingo, né? Domingo, eu renovo a minha mente. Tá, mas segunda, terça, quarta, até sábado. Renovar a mente todo dia, com a palavra de Deus, com oração, com súplica, ouvindo uma mensagem, bota uma mensagem para ouvir, está dentro do carro, está indo para o trabalho, está indo no trem, aonde quer que você esteja, ouve uma mensagem, se encha da palavra de Deus, e isso é todo dia, queridos. Para quê, pastor? Por que não é para viver da minha maneira? Porque viver da minha maneira é a forma como as pessoas que não conhecem Jesus, elas vivem. Vivem debaixo de uma filosofia, vivem debaixo de uma axiologia, vivem num jeito de viver que acha que dá certo, que é a sua maneira, mas nós temos a palavra de Deus. Para viver de que forma? Para que eu possa, queridos, agir com fidelidade com a minha esposa. Para que eu possa viver, ser fiel à minha esposa ou ser fiel ao meu marido de acordo com a palavra de Deus. E aqui, querido, vai muito mais do que fidelidade no sentido de não trair ela ou ele com uma outra pessoa. Vai muito mais além disso. Porque hoje em dia, casamentos têm sido desfeitos, até mesmo dentro da igreja, simplesmente porque eu abro mão de ser fiel até o fim. Eu vi um vídeo que foi muito interessante, por uma questão do dia a dia, do pastor Cláudio Duarte. Achei muito interessante ele falando a respeito do trato dele com a esposa dele. E eu vi isso hoje pela manhã e creio que foi de Deus para estar passando para vocês. E ele falando a respeito da sua esposa, que ele tinha deixado ela na frente de um salão para ela fazer o cabelo. Aleluia. Alguém disse aleluia aí. Olha aí, recebe, minha irmã, aleluia. Deixou a sua esposa na frente do salão para ela fazer o cabelo. E ele fala nesse vídeo o seguinte: era um lugar difícil de estacionar, de parar o carro. Então o que ele combinou com ela? Ele falou: querida, olha só, vou fazer o seguinte, você faz aí o cabelo, o que você tiver que fazer, e quando você estiver pronta, você me liga, que aí eu só vou lá com o carro, mas é quando estiver pronta. Não é assim, não, eu acabei, ainda vou lá no caixa pagar. Não, é quando você estiver pronta, na porta do salão. Beleza? Você me liga. Aí ele deixou ela, foi para casa, ficou lá em casa de bobeira, na caixa do nada, aleluia, tranquilo, vendo lá televisão, pensando em nada, enfim. 3 horas depois, a esposa dele liga, dizendo o seguinte: meu amor, eu acabei de fazer o meu cabelo, pode vir aqui me buscar. Ele faz a seguinte pergunta: olha só, tem certeza que você acabou de fazer o cabelo? Tenho, eu já estou na porta do salão. Ele, beleza, saiu com o carro, foi lá, e como ele tinha falado, era um lugar de difícil acesso, complicado de estacionar. Ele falou o seguinte, que ele parou o carro assim, 2 rodas na rua e 2 rodas na calçada. Ele olhou para a porta do salão e realmente ele viu a esposa dele na porta do salão. Quando ele pegou, olhou para ele e fez assim para ela entrar, ela olhou para ele e fez assim. Aí ele falou: pronto, a vontade que me deu foi matar aquela infeliz.
Porque ela falou que ia estar pronta quando eu chegasse lá. Aí ela olhou lá para dentro e falou não sei o que, aí eu de novo lá no carro, bi, buzinei de novo. Aí ela olhou de novo para minha cara e fez assim. Aí ele falou, rapaz, mas eu vou descascar, mas eu vou falar isso, mas eu vou falar aquilo, mas eu vou fazer aquilo outro, e eu vou brigar, e eu vou fazer, e eu vou acontecer. Mas ele teve uma inspiração de Deus que ele falou assim, não vou fazer nada disso. Ele falou, eu vou orar. Situação boba, situação do dia a dia boba. Ele falou assim, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus para Deus me dar alguma coisa, porque eu não quero brigar com a minha esposa. Porque do jeito que eu estou, né, ele fala o seguinte, que a vontade dele era que quando ela entrasse no carro, ele pegasse a cabeça dela e fizesse assim, ó. Ou então ele ia pegar um conta-gota e ia jogar um monte de gota no cabelo dela. Ele falou, tudo isso passou na minha cabeça. Mas ele falou, não, eu vou orar. Senhor, e agora? O que é que eu faço diante dessa situação? Né? Primeiro ele fala assim, Senhor, realmente vejo que tu és sábio, que você não casaste, aleluia. Mas bom, isso é uma coisa à parte. Vamos aqui voltar aqui à minha situação que eu estou vivendo, tal. E aí Deus vira-se para ele, queridos, e fala o seguinte, como é que você agiria se essa pessoa que você está esperando aí não fosse a sua esposa? Quando a pessoa saísse do salão, você ia brigar com ela? Aí ele fala assim, muito pelo contrário, ela ia entrar e eu estaria cheio de ira, de raiva, e a pessoa fala, poxa, me desculpa, eu demorei. Não, que isso, demorou nada. Isso seria o que eu falaria para uma outra pessoa. E aí, o Espírito Santo mostra para ele o seguinte, pois é, por que com uma outra pessoa você não brigaria, você seria gentil, você seria educado, e com a sua esposa você tem que quebrar o pau com ela? Aí ele, pois é, aí ele captou isso, e ele falou, não, é dessa maneira que eu vou agir. E quando ela sai, ela entra no carro, pede desculpa a ele e tal, e ele está lá dentro do carro, essa não é minha esposa, 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 essa não é minha esposa. Mas, queridos, ele foi fiel, entenda, ele foi fiel à voz de Deus, no mínimo detalhe, e que às vezes esses detalhes, eles vão corroendo um relacionamento, eles vão destruindo um relacionamento, porque eu brigo hoje, eu sou intolerante amanhã, eu não aceito determinada coisa. Hello, somebody, eu levanto a minha mão. Todos nós aqui estamos aprendendo. Todos nós aqui. Eu já tenho 22 anos de casado e eu falo para você, estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou aprendendo a justamente ter essa sensibilidade de ser fiel àquilo que Deus me pede, no que diz respeito ao meu casamento, no que diz respeito ao meu relacionamento. Ser fiel, porque há 22 anos atrás, aquele cidadão que está sentado aqui, ó, ele estava aqui me casando, aqui não, numa outra geração, ele estava me casando, uma outra geração, ele estava me casando, e não somente eu estava fazendo um voto de fidelidade à Márcia, a minha esposa, diante dele e diante de testemunhas, mas principalmente diante de Deus. Ser fiel até a morte, amar na alegria, na tristeza, ir com ela, passar os momentos difíceis, os momentos de pressão, de estar junto com ela, e eu simplesmente não posso pegar e dar um chute nisso e olha, tchau, vai embora. Por quê? Porque não existe fidelidade do jeito que eu quero, a minha maneira. Fidelidade à minha maneira é, olha só, caramba, não quero mais, é tanta briga, é tanta confusão, é tanta coisa, olha só, procura teu rumo, eu vou procurar o meu, porque é isso que tem sido feito. Nós precisamos ser fiéis com os nossos filhos, tratá-los e educá-los de acordo com a palavra de Deus, não daquilo que eu acho, não daquilo que eu penso. Então, por isso eu tenho que medir aquilo que eu falo, aquilo que eu lanço sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida deles, ser fiel a eles, porque eles não pediram para nascer, não foram lá na nossa porta para dizer, olha, eu quero se tornar o teu filho. Não, eles vieram
porque Deus assim o quis, mas usaram vocês. Quantos aqui são pais e mães? Usaram cada um de vocês para que fossem canais, para que eles estivessem nessa terra e fossem bênção nessa terra. Então há um compromisso de fidelidade da sua parte para com eles. E simplesmente não, vai, se vira, resolve, dá o teu jeito, vai fazendo as coisas aí dessa maneira. Não, existe um parâmetro, existe uma palavra. Não pode ser, queridos, da minha maneira. Não pode ser do jeito que eu acho ou que eu penso. Deus espera que cada um de nós também sejamos fiéis no nosso trabalho, no local onde Deus nos colocou. Seja fiel, o tema não é esse, fidelidade gera promoção. Seja fiel onde Deus te plantou. E pare de reclamar em quem é superior a você. E pare de fazer a coisa que eu mais vejo no meu trabalho, é justamente isso. Ah, poxa, todo mundo faz, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E aí você vê, poxa, justamente aquele camarada que não faz assim, que faz diferente. Não é que faz grandes coisas não, faz o dele, e ele é tão assim, salta aos olhos, rapaz, fulano de tal, ele é demais, poxa, como ele é bom profissional, mas ele não é nada demais, é porque ele só está fazendo o básico, mas as pessoas não querem fazer nem mais o básico, nem nas suas casas, nem nos seus relacionamentos, nem nos seus trabalhos, não querem fazer o básico, o mínimo. Engraçado que a palavra de Deus diz que eu tenho que honrar o meu chefe, a autoridade que está acima de mim, como se fosse o Senhor. Você sabia disso? Como se eu estivesse trabalhando para o próprio Deus. Não existe fidelidade à minha maneira, queridos. E saiba de uma coisa, essa fidelidade que nós estamos conversando aqui nessa noite, você sabia que ela não é sua? Você sabia que isso não é seu? Você sabia que isso não faz parte de você? Você sabia que a fidelidade que você acha que tem, que eu acho que eu tenho, ela não é minha? Ela é de Deus, porque fiel é Deus. Deus, Ele é fiel. Você sabia que a fé que você tem, ela não é sua? A fé que você tem é a fé de Deus. Trata-se de uma questão de posicionamento, de escolha, de atitude. E aí sim, eu me aproprio da fé, eu me aproprio da fidelidade, porque tudo vem dEle. Não é o que diz lá em Efésios, capítulo 2, olha, mediante o quê? A fé, vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Por isso eu não posso bater no meu peito e falar assim, eu faço certo, eu sou fiel, eu faço, mas eu não faço nada. Quem faz é Deus. Deus é fiel. E se eu tomar posse, eu vou viver nessa fidelidade. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom. E por isso eu posso viver, queridos, dessa forma. Eu quero dizer duas coisas aqui para nós terminarmos. Primeira, eu sei que tem muita gente nova na igreja e você talvez não saiba, ou alguns sabem alguma coisa muito, muito curta, mas hoje eu vou dar a oportunidade para que eu possa estar comentando isso, e eu gosto sempre de comentar isso, falando a respeito do tempo que nós passamos um ano lá na Namíbia, lá na África, no ano de 2015. Nós passamos lá, só que simplesmente caiu no colo e a gente foi para a África. Que legal. Não foi assim. Como foi com José, como foi com Josué, com Caleb, com Pedro, com Davi, com Moisés, com Abraão. Houve uma ordem de Deus, houve uma direção de Deus para nos preparar 2 anos antes para dizer, olha, vocês vão lá para a África, vocês vão morar lá. E aí eu pergunto para você, ter ido para lá foi sem luta? Foi sem pressão? Não foi. Porque antes disso tudo acontecer, eu estava lá trabalhando num local já há 10 anos, e 10 anos vendo pessoas sendo promovidas, pessoas indo para o exterior, pessoas indo, e eu ficando. Elas viajando, elas indo para o exterior, e eu ficando. Elas indo mais de uma vez para o exterior, iam, voltavam, e eu ficava. E isso me incomodava, isso me pressionava. Mas eu adotei o posicionamento de, eu não vou fazer nada que não seja Deus me ordenando, me comandando para ir. Porque a melhor coisa, grave isso nessa noite, é nós estarmos no centro da vontade de Deus.
E aí você pode estar no Iraque, na Namíbia, na Austrália, em Marte, em Júpiter. Se você está no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai ser abençoado. E assim foi conosco. Mas não foi sem luta, não foi sem pressão, até o final, até a decisão de que eu realmente iria, recebendo ligação, olha, você não quer ir para um outro lugar e tal, para uma outra ilha lá na África, lá perdido no meio do Oceano Atlântico e tal, não sei o quê, porque lá no outro lugar você não vai e tal, e você balança e você é pressionado, mas aí a palavra de Deus fala, não, eu te prometi uma coisa, se mantém fiel até o final. Não, olha só, se não for para ir para a Namíbia, eu continuo aqui onde eu estou, trabalhando, desempenhando a minha função. E até no final foi com luta, até no final. E engraçado que eu acabei sendo escolhido por conta de justamente estar aqui na frente pregando a palavra de Deus. Porque o meu chefe sabia que eu dava aula, que eu pregava a palavra, e ele falava assim, poxa, não estão querendo deixar você ir porque precisa de alguém que tenha um curso de técnica de ensino. E você não tem esse curso. Os outros têm outros problemas, mas o seu problema é esse. Você não tem um curso de técnica. Mas olha só, você não diz que você dá aula, que você prega, você tem alguma imagem, você tem alguma coisa. Eu peguei uma imagem do culto. E ele printou essa imagem e levou lá justamente para quem decidia ir. E ele olhou e falou, tudo bem, ele pode não ter o curso, mas olha só, ele está falando para muita gente. Então, olha só, quem vai é esse cara. E, queridos, eu vivi um ano maravilhoso. Num universo de milhares de pessoas, eu fui escolhido junto com a minha família para estar naquele lugar. E aonde eu iria imaginar na minha vida que eu iria passar um ano morando na África? Nunca. Nunca. E não somente morando na África, mas podendo morar na África e podendo levar minha família para Cape Town, para a África do Sul. Lá para aquele cabozinho lá que Cristóvão Colombo, que a gente vê no livro da história, ele dando aquela voltinha lá. Pois é, a gente esteve lá. Quando que, naturalmente falando, eu ia poder desfrutar e estar num lugar desse? Fidelidade, querido, gera promoção. Eu não sei quantos aqui conheceram o Tony, ele está agora morando lá na Itália, mas com ele foi também algo muito parecido. Tony estava vivendo uma situação difícil, eu tenho certeza que você está me ouvindo nessa noite, e ele estava vivendo uma situação difícil, de desemprego, de não achar trabalho, fazendo faculdade, as situações se apertando, ficando difíceis, mas Deus também já havia dado uma palavra dele há muitos anos atrás, que um dia ele ia estar na Itália, mas humanamente falando, isso era algo impossível. E ele estava trabalhando, e abriu-se uma oportunidade para ele dirigir o seu carro, para ele se tornar um Uber, e ele foi fazer isso, e aí pintou as nossas Olimpíadas em 2016. E aí, como ele falava fluentemente o italiano, ele foi chamado, e ele logo pensou no seu coração assim, poxa, beleza, eu estou sendo chamado, e provavelmente eu vou ser intérprete de alguma dessas autoridades que vai vir aqui e tudo mais. Poxa, glória a Deus, que bom. E, poxa, vai me ajudar. E quando ele estava tratando esse assunto com uma pessoa pelo telefone, a pessoa virou-se para ele no telefone e falou o seguinte, falou, Tony, olha só, não é para você ser intérprete de ninguém, mas simplesmente é para você dirigir um automóvel de uma delegação italiana e você vai dirigir simplesmente um carro. E aquilo deixou ele triste, porque ele estava uma expectativa lá em cima, e ele falou, poxa, eu vou ter que dirigir, mas uma coisa ele colocou no coração dele fazer o que era certo, fazer diferente, fazer algo diferenciada. E aí ele chegava todo dia, existiam várias pessoas que estavam naquela mesma função para dirigir o carro, e todo mundo lá largado, todo mundo lá fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas aí ele pôde perceber o seguinte, Deus não me colocou para eu dirigir o Uber, para eu ter essa experiência, para que agora eu possa usar essa experiência agora nessa situação. E foi exatamente o que ele fez. Pegou um italiano e começou a fazer o melhor. Dentro do carro tinha água, dentro do carro tinha sempre alguma coisa para ele poder oferecer. Às vezes pintavam situações
de não conseguir passar por um caminho, e ele dava um jeito, passava por aquele caminho. Problema de ingresso, ele ia lá, resolvia o problema do ingresso, tudo direitinho, e aquilo começou a chamar a atenção daquele homem. Falou, caramba, esse cara é diferenciado. Tem alguma coisa nele diferente. Porque ele não é como todo mundo, faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Queridos, ele simplesmente estava dirigindo para o diretor da DHL da Itália. E aí você imagina, um pouco tempo depois, essa pessoa pedir para ele, me manda o teu currículo, que eu quero você trabalhando aqui na Itália. Fidelidade gera promoção. 2017 ainda não acabou. Mas tudo depende do nosso posicionamento a respeito de algo que Deus ele já falou contigo, que Ele já te pediu. Você sabe. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem falado contigo? Seja fiel até o fim. Pastor, mas eu não estou entendendo. Seja fiel até o fim. Porque você vai ser fiel no pouco e você pode ter certeza, Deus vai te colocar no muito. Estou falando de emprego, querido, mas isso vale para qualquer situação. De repente você tem orado anos por alguém da sua família para que se converta. Continue fiel. Pastor, mas eu não aguento mais, eu só tomo bordoada, eu só tomo lambada. Continua fiel até o final. Porque, querido, o que é mais importante é o final da história, não é o início. É claro que nós temos que startar, nós temos que dar o primeiro passo, mas o mais importante é como a nossa história ela termina. Como a tua história vai terminar. Entregue-se a Deus, seja fiel até o final, aquilo que o Espírito Santo tem te pedido, aquilo que o Espírito Santo tem planejado para a tua vida. E que talvez você ache que seja algo impossível. Não, é impossível meu pai se converter, é impossível meu marido se converter, é impossível minha esposa se converter. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus. Por isso alguém está hoje em dia lá na Itália. Por isso um garoto foi para a África. As coisas com Deus, elas são maravilhosas, e elas, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 20, olha só, Ele faz infinitamente mais do que eu e você podemos pensar, do que nós podemos imaginar, possamos imaginar de que Deus vai fazer, de que Deus vai providenciar, de que Deus vai mudar uma situação. Mas eu preciso ser fiel com Ele, eu preciso ir até o final, queridos, até o final. Então, queridos, olha só, veja que interessante. A mesma água fervente que amolece a batata é a mesma água que torna com que o ovo se torne duro, se torne cozido. Pastor, que analogia é essa? Pois é, acontece que não são, querido, não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que nós temos dentro de nós. Você quer ser ovo ou quer ser batata? E aí, você quer ser ovo ou quer ser batata? A água esquenta, um fica mole e o outro endurece. O que a gente tem dentro de nós, queridos, o que a gente tem dentro de nós é que vai determinar o quanto de vitória, de conquista, de bênção e do milagre que Deus vai produzir na nossa vida. As circunstâncias, as dificuldades, as situações, os porquês, eles vão estar sempre rondando a nossa cabeça. Mas se eu estou alicerçado com aquilo que Deus me disse, sendo fiel até o final, eu e você, nós vamos receber essa coroa da vida, essa coroa da vitória, essa coroa da conquista, esse prêmio da parte de Deus.
Ele vai nos abençoar. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite.